A partir de agora estamos começando aqui, não o podcast, é quase um podcast, aqui uma entrevista com a Camila Garcia, que é psicóloga com abordagem humanista. Estou doido para conhecer essa abordagem, mas não mais do que ela, a Vanessa. Como definiria essa abordagem humanista dentro da psicologia? Bom, eu sou suspeita para falar. É uma abordagem muito voltada para o ser, né? E quando a gente pensa em psicologia, em atendimento, em ser psicólogo, é ser psicólogo de quê? De quem? O que é ser psicólogo? É lidar com o quê? É lidar com pessoas. Então, é uma abordagem muito voltada para o ser mesmo, para como você pensa, como você sente. Muitas pessoas entendem que não, as outras abordagens são melhores porque tem mais técnicas, porque tem mais ferramentas. De fato, outras abordagens, às vezes, têm mais ferramentas, assim, a nível de técnica, né? De coisas para aplicar. Mas o que me encanta dentro do humanismo é ser voltado totalmente para o ser e para o desenvolvimento daquela pessoa. Então, dentro da psicologia, né, quando a gente estuda as abordagens, a gente estuda que é uma abordagem centrada, voltada para a pessoa, mas que se integra assim, totalmente com todas as outras abordagens que funcionam. Quais são os principais fundamentos? Bom, ele preconiza muito a autenticidade, a autonomia, a responsabilidade do ser nas suas atitudes e nas suas escolhas, a crença, né, de Rogers, lá naquela metáfora da batatinha, no potencial do ser humano. Então, quando a gente pega como embasamento o que é base do humanismo, seriam essas etapas, assim, as principais a serem olhadas logo de cara ou assim que você escolhe a abordagem ou se identifica. De que forma a abordagem humanista enxerga o ser humano e a comparação com as outras correntes psicológicas? Isso é uma coisa muito perigosa, né? Essa comparação. Porque quando a gente compara, muitas das vezes as pessoas acham que a gente está procurando uma que é melhor ou pior. Quando, na verdade, ao comparar para escolher, é para que você encontre uma que tenha mais a ver com você. Porque imagina, você se formar e passar anos da sua vida trabalhando com uma coisa que você não acredita, com uma coisa que não tem nada a ver com você. Então, quando você compara as abordagens, é justamente para que você encontre aquela que você olhe, caramba, eu sou isso, eu acredito nisso. Esse filósofo aí tinha razão quando falou isso. Então, ao fazer comparação, é importante tomar cuidado. Não há uma mais eficaz ou menos eficaz, existem demandas que às vezes a gente precisa também ter um olhar de, poxa, isso se encaixaria melhor na humanista, poxa, isso aqui ficaria melhor na psicanálise, mas todas elas são completas em si, senão não existiria, né? Qual o papel do psicólogo na abordagem humanista durante o processo terapêutico? A função do psicólogo é te dar espaço para você ser. Porque quantas vezes em sociedade, e aí quando eu falo em sociedade, é no seu âmbito de trabalho, na sua família, na faculdade, a gente precisa, às vezes, embotar quem nós somos, vestir algum tipo de máscara, se comportar de alguma forma, e aí para se adequar, para ser aceito, né, para ser socialmente aceito. E na terapia, principalmente na humanista, né, é você ser aquela pessoa bonita, mas também aquela pessoa feia. Sabe o símbolo do yin e do yang, que nós temos uma parte bonitinha e uma parte que não é tão bonitinha. É você ter espaço para se mostrar, para ser quem você verdadeiramente é, e para que, ao mostrar esse lado, né, ao se mostrar, ao ter espaço para ser sem nenhuma máscara, você consiga então se perceber. Porque Rogers diz que só quando você se percebe é possível você mudar. Só quando você se aceita é possível você fazer alguma mudança. Então, na terapia, quando você consegue de fato levar quem você é, se mostrar, aí sim você consegue escolher se você quer mudar ou não, porque é uma escolha também. Vir para a terapia não é vir para eu tenho que mudar, a pessoa vai me transformar e me botar uma outra pessoa. Não, é para que você reconheça quem você é, né? Reconheça ali a sua questão, o seu problema,
E aí, o que você quer fazer com isso? Agora que você já reconheceu, que você está vendo quais são os seus comportamentos, o que é que você faz nessa situação, o que você escolhe fazer. Porque você pode escolher ser uma pessoa melhor, melhorar, mudar o seu jeito que está te trazendo problemas, melhorar o seu comportamento dentro de um contexto conflituoso, mas você também pode escolher não mudar. Eu reconheço que eu sou assim, mas eu quero ficar nesse lugar, tá cômodo. Eu gosto de quem eu sou, eu gostei. É uma escolha sua, é uma escolha individual. A terapia não é para te mudar do lado do avesso da forma que o psicólogo entende que é melhor, porque não é essa a nossa função, né? A nossa função é te acolher, ouvir a sua história, ouvir a sua demanda, procurar caminhos e você escolher por qual caminho você quer caminhar, isso se você quiser caminhar. A pergunta seria: está confortável com a sua situação? Alguma coisa desse tipo? Enxergar qual é a sua situação. Porque às vezes você está em uma situação que você não reconhece, você não se reconhece, você ainda não sabe ali qual é o seu papel. Por exemplo, você tem muito conflito no seu trabalho e todo mundo sempre pontua que você é grosseira, que você não sabe falar, e você vem para terapia. Poxa, ninguém gosta de mim no meu trabalho, é um bando de falso, ninguém me entende, as pessoas ficam falando que eu sou grosseira, mas eu só falo a verdade. Eu chego lá todo dia disposta a trabalhar e aquele bando de cobra. Aí a gente vai trabalhando como é os seus outros contextos. O que que os outros contextos falam sobre você? O que que sua família fala sobre você? E o psicólogo vai percebendo a sua forma também de se colocar na sessão. Aí se percebe que, de repente, a forma que você gesticula te torna uma pessoa um pouco grosseira. Não é que você fale no intuito de magoar o outro, mas alguns comportamentos seus te tornam uma pessoa rígida, agressiva, o seu tom de voz. Aí o psicólogo faz com que você perceba isso. Que não é uma maldade em você, mas é a forma que você se porta que leva as pessoas a interpretarem uma grosseria. Pronto, você percebeu isso? E aí, Cláudia, quer mudar isso ou você vai continuar agindo e falando desta maneira? Porque quando você se dá conta, aí você pode escolher mudar ou não. Ninguém muda aquilo que não reconhece, que não se dá conta. Quais são os principais benefícios a um paciente que pode esperar iniciar uma terapia humanista? Ah, todos, gente. No humanismo é isso, né? É o espaço para você poder ser. Então, é um espaço de muito acolhimento. E isso em qualquer abordagem, tá? Não só na minha, mas no humanismo em especial, é um espaço de muito acolhimento, de te dar espaço para você ir se mostrando no seu tempo, porque às vezes o psicólogo ele é curioso, né? Então a pessoa está começando a falar, você já quer todas as respostas, você quer voltar naquele assunto que te deixou com uma pulga, é dar espaço para a pessoa ir se mostrando aos poucos, para você ir acolhendo, um espaço de escuta ativa, um espaço de você estar ali caminhando com a pessoa. Se ela cai, você cai junto. Se ela se levanta, você se levanta junto. É estar no mesmo barco. E aos poucos, na forma que você vai falando com o paciente, na forma que você vai atendendo e acolhendo as demandas dele, na forma em que você é solícito a um áudio, uma mensagem que ele te manda, ele vai percebendo que ele não está só. Ele vai percebendo que você está com ele. Eu tenho uma paciente que ela é de Recife. E aí ela trazendo a demanda dela, né? A gente faz online. Poderia acontecer de repente ela precisasse internar se ela ficasse muito mal. Falei, olha, se isso acontecer, pode ter certeza que você não vai estar sozinha. Se estiver ao meu alcance, eu vou estar aí junto com você, para o que você precisar. Ela, como assim? Mas eu moro em Recife, você mora no Rio. Eu falei, se você precisar e estiver ao meu alcance, eu vou até você. E isso não é com a paciente só de Recife, isso é com a paciente que mora no mesmo bairro que eu, com um paciente que mora mais ou menos próximo, que eu possa pegar um Uber e ir até ele. Significa que ele chorou, eu vou estar lá? Não. Mas às vezes o paciente precisa se internar por uma demanda grave. Às vezes o paciente está em uma crise. É seu papel ver se estar ao seu alcance ou não estar ali com ele. Se ele está internado por alguma tentativa,
Será que não seria bacana ele ver o psicólogo dele lá? Então, na nossa abordagem no humanismo, é permitido que eu vá até o hospital, sim. Não significa que eu vou sempre até ele. Ele chorou, ele ligou, eu estou indo. Mas em um momento muito delicado e que eu, enquanto psicóloga, perceba que, caramba, se eu estiver ali com ele, sabe? Se ele me ver, se a gente conversar 5 minutos, e se está ao meu alcance ir, é meu papel estar ali com ele, afinal, nós não estamos no mesmo barco? Então, se trata do suporte de segurança. Além do acolhimento, a pessoa se sente segura com você, certo? Sim, sim. Eu Deixa sempre eu. digo Pode aos, falar, pode falar. aos pacientes, né, que você não senta com uma pessoa que você nunca viu na vida e conta os seus segredos. Vem cá que eu vou te contar uma coisa que ninguém nunca ouviu e ninguém sabe. Você só faz isso com alguém que você tenha um elo, com alguém que você tenha muita confiança. Por isso a importância do rapport no início da terapia, né? Porque é ali que você estabelece esse vínculo para que a terapia flua e para que ele se sinta seguro em partilhar a você coisas que mais ninguém vai saber. Entendi. Deixa eu aproveitar e comentar. A professora, ela, 2 semanas seguidas, ela reforçou essa questão da neutralidade do psicólogo. E o que você está falando é justamente essa atitude contrária da neutralidade. É você ter essa empatia e essa participação de estar ali mostrando estar com o paciente. Dá-se, assim, eu com pouco conhecimento que a gente está aprendendo, a gente está na faculdade aprendendo, dá a entender, vê se você pode me corrigir, por favor, dá a entender que toda o primeiro contato que o paciente ou o cliente ele tem com o psicólogo, parece que o primeiro contato é humanista. Ou eu estou enganado? Ou só parece? O primeiro contato parece ser de uma abordagem humanista, até porque você precisa receber aquela pessoa. Eu tô enganado? Eu tô achando que é outra coisa? Como é que é isso? Imagina, Bruno. Uma pessoa te procura. Oi, Bruno, tudo bem? Queria saber quanto é o seu pacote. Aí você passa o pacote para o cara, R$ 500 o pacote. Aí ele vai te pagar todo mês R$ 500. Um pacote alto, mas um pacote justo para você, né, enquanto psicólogo. E aí, né, um pacote bom, mas um pacote caro. E aí, todo mês, ele vai te pagar e o seu primeiro contato com ele foi assim: qual é o seu nome, a sua idade, aonde você, por que você está vindo buscar terapia? Ele vai voltar? O que ele precisa num primeiro momento? Não é um acolhimento? Não é uma coisa humanizada para você, enquanto psicólogo, porque é o seu papel acolher. E para você, enquanto psicólogo, porque você quer ganhar o dinheiro todo mês. Você está interessado naquele pacote. Para ele, porque ele está indo buscar uma ajuda, não um preenchimento de ficha. Então, se eu vou investir, dispor de um dinheiro, 500, 200, R$ 1.000, não importa, eu estou investindo um dinheiro, eu estou investindo um tempo, eu estou buscando ajuda e você vai propriamente me tratar só com técnica? Só com me dar aqui os seus dados, vamos lá, você vai fazer isso, você vai escrever isso, na próxima você traz. Cara, a pessoa não volta. Precisa ter um humano ali falando com outro humano. Embora você tenha técnicas, e é para isso que a gente faz a faculdade, esse primeiro contato, esse rapport, ele é uma técnica, mas precisa ser um humano falando com outro humano. Se o cara está falando e eu estou aqui só pensando em qual recurso eu vou usar com ele, eu não estou ouvindo, eu não estou acolhendo. Quando eu penso na neutralidade, eu penso que, assim, às vezes a gente escuta umas coisas que deixa a gente com o cabelo em pé, a nossa cabeça dá um 360 e você fica, caramba, estou atendendo esse caso, isso existe. Mas você não vai ficar assim para a pessoa, com aquela cara de, meu Deus, não acredito que tu fez isso, olha. Não, você vai agir neutro. A sua cara aqui de paisagem vai existir, você vai continuar ouvindo e acolhendo, porque ele precisa de espaço para continuar falando. A sociedade já faz essa cara.
Não é justo que o espaço que ele procurou de acolhimento, o espaço que ele está pagando para estar, também seja o espaço que vai criticá-lo. Então, quando a gente pensa nessa questão de humanismo, de estar junto, é o suporte.